já teve medo de alguma coisa? Ah, eu já. Eu tenho vários medos. E hoje nós vamos falar daqui a pouquinho sobre alguns medos também. Alguns sentimentos que invadem o nosso coração. Você já ficou triste? Eu também já fiquei. Eu acho que nós todos já ficamos tristes alguma vez. Pois é, isso é normal, sabia? Mas não pode ser um medo exagerado, não. Uma tristeza exagerada. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas a história de hoje vai começar lá no capítulo 14 de Mateus, um pouquinho antes desse texto que nós lemos. Porque lá fala sobre a morte de João Batista. Você aí lembra quem foi João Batista? Sim, foi quem batizou Jesus, isso mesmo. Pois é, João Batista morreu. Que triste, né, crianças? E Jesus, ele ficou triste, porque ele era amigo de João Batista. E Jesus, então, ele pegou o seu barquinho. Olha só, pegou o barquinho dele e foi então para um lugar sozinho. Jesus aqui, ele entrou no barquinho, estava indo para um lugar para ficar sozinho. Porque às vezes a gente sente uma vontade de ficar sozinho, não é? Nós não queremos ficar no meio de muitas pessoas. Só que Jesus era diferente. Quando ele estava indo ficar sozinho, ele viu que uma grande multidão estava acompanhando. Uma grande multidão ia atrás dele. E Jesus, ele amava ficar com as pessoas. Ele amava falar do amor de Deus para as pessoas, fazer maravilhas. Então Jesus, ele veio para onde estava aquela multidão. E aquela multidão ficou ali ouvindo Jesus o dia inteiro. Já estava tarde. Os discípulos falaram para Jesus: Mestre, essas pessoas têm fome e nós não temos o que dar a elas para comer. Mas um menino tinha o seu lanchinho. Vocês lembram desta história? Sim, o menino que ofereceu o seu lanchinho, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus então pegou aquele lanchinho, ergueu aos céus, deu graças a Deus, e aquele lanche deu para alimentar toda aquela multidão, e ainda sobrou muitos cestos. E depois que Jesus despediu aquela multidão, ele falou para os seus discípulos entrarem no barquinho e irem até o outro lado do lago, até o outro lado do mar da Galileia. E os discípulos de Jesus, então, eles entraram naquele barquinho. Olha, aqui tá os discípulos entrando no barquinho. E os discípulos começaram a navegar naquele barquinho, naquele mar, mas Jesus, ele ficou para trás, porque Jesus, ele queria ficar sozinho. Por que Jesus queria ficar sozinho? Porque ele queria ter um momento de intimidade com Deus. É muito bom quando nós temos um momento só nosso e Deus. Então Jesus queria subir ao monte para orar. Vou chamar aqui o tio Kleber para me ajudar. Então aqui, quando Jesus ele estava sozinho, ele foi orar. Foi falar com o Papai do Céu, assim como nós também oramos. Assim como nós também precisamos falar com Deus, não é mesmo, crianças? E os discípulos, eles estavam navegando e o mar estava tranquilo, o mar estava calmo e eles estavam navegando. De repente, começou a ventar muito forte e eles estavam com os seus remos remando contra aquele vento e já era noite, já era de madrugada, estava tudo escuro.
e os discípulos remando. E aonde Jesus estava mesmo? Jesus estava orando. Mas lá onde Jesus estava, ele conseguia ver o barquinho lá no meio do mar, bem pequenininho. E os discípulos estavam sozinhos. Jesus, então, ele teve uma ideia. Falou: eu vou até lá e vou alcançar os discípulos. Mas se o barquinho estava lá no meio do mar, como que Jesus ia até lá, crianças? Será que ele ia a nado? Nadando? Será que ele ia pegar um outro barco? Não, o nosso Jesus, que é o Todo-Poderoso, o nosso Jesus que pode todas as coisas, ele então começou a caminhar. Começou a caminhar, e quando ele chegou na beira da praia, e agora? Será que ele vai entrar na água? Será que ele vai ir a nado? E estava ventando muito, olha esse vento! Agora, Jesus então ele pisou os pés naquela água e continuou andando. E quando ele foi chegando perto daquele barco, os discípulos olharam assim. Estava de noite, ventando muito. E tinha, vocês sabem o que também? Tinha muitos trovões, muita tempestade. E os discípulos morrendo de medo, e os discípulos apavorados. Então, quando aquele homem foi chegando perto do barco, de longe, os discípulos não reconheceram Jesus. Imagina a cara de medo deles. E uns gritaram: é um fantasma! Será que era um fantasma? Porque estava andando sobre as águas. E quando Jesus foi chegando mais perto, eles puderam reconhecer Jesus. E Jesus então falou para eles: coragem, sou eu, não tenha medo. Mas entre esses discípulos, tinha um deles que era mais audacioso. Tinha um deles que era mais atrevido do que os outros. Era quem, crianças? Vocês sabem? Isso mesmo. O nome dele era Pedro. E Pedro então pensou: eu sou corajoso. Então Pedro falou para Jesus assim: Jesus, se for tu mesmo que estás aí, diga que eu vá a seu encontro e eu irei. Que coragem, né? Então Jesus falou para ele: venha, Pedro, pode vir. E agora? O que será que ia acontecer? Porque Jesus estava aqui, olha, por cima da água e não estava afundando. Pedro, então, ele começou a andar sobre a água. Pedro estava andando e olhando para Jesus. Mas por um momento, Pedro desviou os seus olhos de Jesus e olhou para a tempestade, e olhou para os ventos fortes. E quando Pedro desviou os seus olhos de Jesus, olha o que aconteceu, crianças. Ele começou a afundar. Quando ele desviou os olhos de Jesus, ele começou a afundar e ele gritou: mestre, mestre, socorro, socorro, eu estou afundando. Jesus falou: homem de pequena fé. Porque Pedro, ele olhou para o lado e começou a afundar. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Mas o que Jesus fez? Jesus foi até a Pedro, pegou-lhe pela mão, ajudou a Pedro, e eles voltaram então para aquele barquinho, e todos eles agora entraram no barco. E agora, aquela grande tempestade, aquela chuva muito forte com raios e trovões, se acalmou. Por quê? Porque Jesus chegou naquele barco. Aquele medo que eles estavam, aquele pavor que eles estavam, agora era a alegria, porque Jesus
chegou naquele barco. E o que nós então aprendemos com esta história tão linda da Bíblia, crianças? Pedro, ele teve a ousadia de querer ir até o encontro de Jesus. E ele estava focado em Jesus. Mas no meio do caminho, ele olhou para o lado, olhou para o outro e viu uma grande tempestade ao seu redor. Na nossa vida também é assim. Quantas vezes nós estamos no meio de uma tempestade, passando por situações difíceis, e nós perdemos o foco. Sabe por quê? Porque, olha só, o nosso coração, ele é assim. Você está vendo este coração? Ele falta um pedaço, não é mesmo? Ele não está completo. A nossa vida é assim. A gente nasce já faltando um pedacinho aqui. E tem muitas pessoas que tentam preencher este coração com muitas outras coisas. Como, por exemplo, tem crianças que acham que vão preencher o seu coração com brinquedos, com bens materiais. Ah, se eu tiver aquele brinquedo da moda, eu vou ser feliz. Ele pode até comprar, pode até ter uma felicidade. Ah, eu tenho aquele brinquedo. Mas é uma felicidade passageira. Logo o brinquedo estraga e ele fica triste novamente. Pode então tentar preencher o coração com comida. Ai, como é gostoso comer uma batata frita, não é mesmo? E aí vai comendo, mas nunca preenche o vazio do coração, pois é uma felicidade passageira. Pode também tentar preencher o coração com dinheiro. Ah, tia, o dia que eu for rica, eu serei muito feliz. E então junta muito dinheiro. Quantos papais têm, olha, ralado dia e noite para juntar dinheiro, para dar uma felicidade para os seus filhos. E com esse dinheiro ele acha que vai preencher o vazio do coração, mas sempre está em busca de mais e mais, e nunca está preenchido este coração. Ou pode ser que com o dinheiro eu vou comprar uma casa, um carro, vou comprar o que eu quiser e eu vou ser muito feliz. Eu preciso de um carro, porque hoje eu ando de motinha. Quando eu tiver um carro eu vou ser feliz. E quando tem o carro, percebe que aquilo não era uma felicidade. E como tem pessoas que hoje têm colocado o seu coração em tantas coisas deste mundo, que o seu coração está aflito, que o seu coração está amargurado. Quantas crianças hoje estão sofrendo caladas? Ah, mas hoje as nossas crianças estão tudo dentro de casa. Elas estão protegidas contra o mundo lá fora. Não, porque tem crianças que estão dentro dos seus quartos assim, chorando, tristes, sem ter o que fazer, sem ter uma perspectiva de vida. E na sua mente muitas vezes está, olha, cheia de coisas ruins. Crianças que sofrendo maus tratos, abusos, violências, abandono, rejeição. Crianças que se sentem inferior às outras e têm se isolado dentro da sua casa, faltando um pedaço no seu coração. E muitas vezes não tem ninguém que estenda-lhe a mão, não tem ninguém que possa lhe ouvir. E essa criança está fazendo como Pedro, que afundou porque olhou para os lados, que olhou para as circunstâncias, que olhou para as adversidades da vida e não olhou para Jesus. E por isso começou a afundar. Afundar como?
afundar em tristezas, afundar em choro, em lágrimas, que quando está com as outras pessoas, fingem que está tudo bem, mas não está. E o choro, crianças, ele quer dizer alguma coisa. O choro, ele é um sinal de alerta e que você pode abrir a sua boquinha e contar para alguém o que está passando com você. Hoje, no nosso Brasil, tantas crianças, jovens, homens e mulheres que tiram a própria vida, que estão se afundando. Mas hoje tem alguém muito especial que está aqui nesta noite, que se você está se sentindo triste, para baixo, que se você passou por alguma situação que tem te levado a afundar, que tem te levado a olhar a tempestade da sua vida, olha só, eu te convido a abrir a sua boquinha e contar para alguém, conversar com alguém, porque existe alguém que está disposto a estender a mão para você, assim como Jesus, ele estendeu a mão para Pedro, porque senão Pedro iria afundar, iria se afogar, iria morrer, não é mesmo? Mas Jesus, ele estendeu a mão para Pedro e salvou Pedro ali, ele não afundou. Por isso, existe alguém que se importa com você. Pode ser o papai, mamãe, tios, professores, as tias aqui da sua igreja. Ela se importa com você. O seu pastor, ele se importa com você. Existe alguém que se importa com você e que estende a mão para te ouvir. E também, eu quero te apresentar alguém que vai preencher o seu coração. E a única coisa que vai preencher este coração, você sabe o que é? Não é dinheiro, não é casa, não é carro, não é nada. O que vai preencher o seu coração é Jesus Cristo. Porque assim como Jesus, ele estendeu a mão para Pedro, quando Pedro estava ali afundando naquela água, Jesus também, ele estende a mão para você. Ele te diz: filho, eu te amo. Filho, eu me importo com você. Eu me importo com os seus sentimentos. A sua vida é preciosa. A sua vida é tão preciosa que Jesus, ele morreu lá na cruz do Calvário por amor a mim e a você, para que hoje você tivesse vida, para que hoje você estivesse aí acompanhando este culto e recebendo a palavra de Deus. Por isso Jesus, ele te ama de uma forma incondicional e verdadeira, e ele quer entrar hoje no seu coração. Pode até ser que você chegou aqui hoje, que você ligou essa live com o coração assim, todo ferido, todo machucado, angustiado com o pecado, angustiado com tantas coisas. Nós estamos passando por uma situação em que muitas vezes nós todos ficamos perdidos. O que será de nós? O que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a um mês, né? Tantas crianças, olha só, ficando tristes, com muito medo. O que vai acontecer com o meu papai e com a minha mamãe? O que vai acontecer conosco? E aí, quantos dias nós ficamos assim, desanimados, não tendo ânimo para nada, não querendo fazer mais nada, querendo abandonar tudo. Sim, tem dias que nós não estamos animados, mas se essa tristeza, ela vier um dia, outro dia, você precisa procurar ajuda. Você não pode ficar escondendo sozinho. Por quê? Porque você foi feito para ser amado. Você foi feito para ser cuidado de uma maneira muito especial. E quando Jesus, ele entra no coração, este coração todo amarrado de tristezas, dá lugar a um coração limpo,
um coração aonde Jesus habita nele, aonde Jesus faz morada. E agora, crianças, eu quero te fazer um convite muito especial. Mas um convite que você vai precisar ter a coragem. Você sabe por quê? Porque nós temos uma chavinha chamada a chave da coragem. E esta chave, ela abre o cadeado do medo. O medo de contar para alguém o que estamos sentindo. O medo de nos expor a alguém. O medo de as pessoas acharem que nós estamos na pior, que estamos tristes, que estamos acabados. Mas com a sua chave da coragem, você vai abrir esse cadeado do medo e vai abrir o seu coração para que Jesus estenda a mão, assim como ele fez com Pedro, e o trouxe novamente para o barco. E toda aquela tempestade que estava acontecendo se acalmou. E assim as tempestades da nossa vida também elas se acalmam. Existem épocas de tempestade e existem épocas de calmaria. Então agora eu te convido aí, aonde você está na sua casa, para você fechar os seus olhinhos. E nós vamos fazer uma oração agora por você, para que Jesus entre no seu coração. E se há alguma tristeza, se você está passando por uma situação difícil, que o Senhor Jesus hoje possa entrar no seu coração e resolver tudo que precisa ser resolvido aí. Senhor Jesus e meu Pai, Pai querido e Pai amado, nós te agradecemos, Jesus, por esta oportunidade de estar aqui. Senhor, muito obrigado por falar aos nossos corações. Ah, papai querido, como nós aprendemos nesta noite, que o Senhor se importa com cada um de nós, que o Senhor se importa com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com tudo aquilo que nós passamos. Assim como Pedro, muitas vezes nós queremos afundar, mas o Senhor hoje estende a sua mão para cada um de nós. Nós pedimos agora, Pai, abençoa cada casa que está acompanhando esta live agora. Abençoa cada criança, abençoa, Senhor, a cada papai, cada mamãe. Senhor, entra neste lar agora e traz a alegria verdadeira. Entra neste lar agora e traz a paz. Que o Senhor venha, Senhor, haver transformação nesta casa. Que seja uma casa de alegria, de paz, de amor, Senhor. Que seja uma casa em que o Senhor esteja presente neste momento. Nós pedimos agora por todas as crianças, por todos os jovens do nosso país, do nosso mundo, que infelizmente têm passado por situações tão difíceis, que muitas vezes eles querem até mesmo tirar a sua própria vida. Mas nós clamamos pela vida deles agora, Pai. Protege cada um deles, livra-nos do mal, que a tua mensagem de amor chega na vida de cada um deles, Pai querido. Nós clamamos, Senhor, te agradecemos pelo Senhor estar conosco em todos os momentos. Te agradecemos porque o Senhor nos ama incondicionalmente, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Como Deus nos ama, não é mesmo, crianças? E agora nós estamos felizes. Nós estamos, olha, nos sentindo amados por esse amor que nos alcançou.